Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de educação continuada do Terra em Foco, né? Auxílio dos olhos no autismo. Eu sempre venho com muita alegria participar dessas aulas, porque é fruto de tudo que a gente vê no dia a dia, de tudo que a gente pode estudar e trazer para vocês de forma diferenciada e prática. Minha aula hoje tem o propósito de trazer informações muito simples para vocês, tá? Então, não quero que vocês saiam daqui dando diagnóstico de autismo, apenas que vocês saiam daqui sabendo um pouco sobre o autismo e sabendo como ajudar todas as crianças, jovens e adultos que têm autismo, ok? Então, meu nome é Carla Lara, para quem não me conhece, eu sou neuropsicopedagoga, sempre digo que essa profissão é um trava-línguas. Então, quem conseguir repetir já tirou 10 aí, 5 estrelas, né? Neuropsicopedagoga, líder elite do Terra e quase aromaterapeuta. Essa é a minha família, eu compartilho com vocês os óleos essenciais através do meu trabalho e eu faço o mesmo com os meus filhos, os meus pets e o meu marido, né? E uso os óleos essenciais com grandes resultados. Um dia eu ainda conto essa história novamente, já contei, mas eu posso contar de novo, tá? Então vamos lá. TEA, essa é a sigla do autismo. TEA, transtorno do espectro autismo, tá? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? A gente já Boa noite. para por aqui. Neurodesenvolvimento significa que está dentro do nosso cérebro. É neurodivergente, tá, gente? Então, a gente precisa entender que não é algo adquirido depois do nascimento ou com o crescimento. A criança já vai nascer com o transtorno e ela vai, ao longo da vida, aprendendo a lidar com ele, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender a lidar com as características do autismo, tá? E ele é caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamento, tá? Então, às vezes, os comportamentos repetitivos e restritos, tá? Como que eu sei disso? Porque eu estudei bastante, né, gente? Pouca coisa que a gente estuda sobre o autismo e todos os transtornos. Então, essa aqui é a nossa Bíblia. Eu tenho este, mas eu quero falar um pouquinho dessa história aqui do DSM, porque desde 1952 que as coisas vêm mudando para quem tem autismo, para quem tem TDAH e outros transtornos. Nós temos aí o DSM. O que é isso? É o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Então, desde 1952, que os casos vêm crescendo, foi a partir daí que começou o autismo? Não, o autismo já vem de outras épocas, né? Desde sempre, e a partir de 1952 que foi que o manual vem descrevendo protocolos e formas de avaliação, tá? Então, a partir dessa data, o DSM foi evoluindo. Então, a gente teve DSM-1, 2, 3, né? E eu quero destacar essas quatro edições, porque elas são muito importantes. E aqui fez um marco maior na vida de todas as pessoas que têm transtorno, foi o DSM-3, que é de 1980, tá? Foi através dele que o autismo ganhou fala, ganhou espaço, ganhou conhecimento. E depois nós tivemos o DSM-4, destaco agora o DSM-5, que também traz para a gente um pulo muito grande, porque através do DSM-5 a gente vê o autismo como um espectro. Antes disso, a gente tinha, né, o Asperger, o autismo clássico, mas a partir de 2013 nós tivemos aí
a inclusão da palavra espectro, que eu já vou explicar o que é. E hoje, 2022, né? Então, hoje nós estamos aí regidos pelo DSM-5-TR, tá? Então, esse daqui já está, inclusive, desatualizado. Acima dele, nós temos o DSM-5-TR, tá bom? Então, vamos lá. O que é um espectro? Vocês estão vendo aqui cores azuis, certo? Todo mundo está vendo aqui um Pantone, aprendi com o marido, tá, gente? Um Pantone de azul. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, Canva, né, ou PowerPoint, a gente vai abrir a cor azul, tem aqui um Pantone de azul. Todas essas cores são consideradas azuis, tá? Nós temos o azul desde quase branco ao azul petróleo mesmo, quase preto, tá? Ó, aqui é a mesma coisa, um grau de Pantone. Isso é considerado um espectro, tá? Então, todos eles são azuis, né? E o transtorno do espectro autismo é o seguinte, todos eles são autistas. Seja ele branquinho, né? Quase um branquinho, ou azul, quase um pretinho, tá? Então, todos esses aqui são autismos, né? Do espectro azul, tá? Então, a melhor forma da gente entender o que é espectro é através do Pantone, tá? E aí, vamos entender um pouquinho sobre esses dados e estatísticas. Carla, o autismo virou moda. Todo mundo agora acha que tem autismo. Como eu falei no início, ninguém vai sair daqui dando diagnóstico de autismo, né, para o vizinho, para o tio, para a comadre, para a cunhada, para o sobrinho, nada disso. A intenção aqui é conhecer um pouco do espectro e entender o que a gente pode fazer para ajudar, tá bom? Então, essas estatísticas, elas são muito grandes, né? Então, 1 a cada 36 americanos tem autismo, segundo o estudo feito pelo Center of Disease Control and Prevention, né? Então, a gente precisa entender que 5 a 8% da população mundial tem autismo. Não é moda do Brasil, não é moda dos Estados Unidos, né? É um acometimento mundial, tá? E no Brasil, nós temos aproximadamente 2 milhões de autistas. Muita coisa, né? Então, a gente precisa aprender e respeitar essas pessoas que a cada dia mais querem o nosso reconhecimento, o nosso apoio, o nosso acolhimento, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre as características comuns do autismo. Não trouxe nada técnico, tá? Eu trouxe todas as informações muito práticas, como eu já tinha dito. Então, a primeira coisa que a gente vê no autismo é a questão da comunicação social. Ela é manifestada através dessa reciprocidade emocional, dos comportamentos não verbais ou verbais, e uma característica que fica muito conhecida é a questão do olhar, né? Da criança conseguir olhar dentro do olho de alguém. Isso o espectro trouxe como modificabilidade, porque nem todo autista tem essa questão do olhar. Então, não posso generalizar nada a partir do momento em que o DSM trouxe para mim a situação de espectro. Então, a comunicação social pode ser não verbal, como também pode ser verbal, tá? Ele pode não fixar o olhar, mas ele também pode fixar o olhar. Ele pode ter hiperfoco, mas ele também não precisa ter hiperfoco, entendeu? Então, ficou muito mais abrangente essa característica de comunicação social. Então, muitas vezes a comunicação social é restrita ou então ela vem de interesses pessoais daquele ser humano que está ali
com o espectro, tá? Nós temos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses em atividades, e aí a gente pode até ter questões de altas habilidades dentro do autismo. Às vezes, esses padrões, eles vêm através de fala, de manipulação de objetos, são aqueles, né, que precisam de um objeto na mão, né? Ou então a própria mão para fazer o flapping, né? São reguladores emocionais e sociais. Muitas vezes essas crianças estão em lugares com muito barulho, em locais com muita gente, e elas precisam do flapping, né? Às vezes com a mão, às vezes com o braço, às vezes com as pernas, com a cabeça. Os tiques aparecem, né? Às vezes o olho piscando, né? A boca. Por quê? Porque isso vai trazer para ela uma regulação. É como se o cérebro dela tivesse assim muito agitado e o flapping conseguisse fazer com que ela aterrasse, focasse naquele lugar, naquele momento e conseguisse se tranquilizar, tá? Essas formas estereotipadas, muita gente ainda fala assim: o cérebro autista é inexplicável. É porque, né? Cada um tem ali a sua quantidade certa de características, tá? E os sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento, né? Desde a infância. Então, a gente vai buscando aí essas informações, tá? E aí, muito falado sobre os níveis de suporte. Hoje, o DSM-5-TR, ele traz essa nomenclatura para a gente, tá? Antes era só autismo leve, moderado, severo. Hoje nós temos aí nível 1 de suporte. O que significa isso? É o quanto que esse indivíduo precisa de alguém para ajudá-lo. Então, o nível 1 de suporte é o que a gente considera de nível leve, tá? Onde as pessoas conseguem fazer uma interação social, né? Uma comunicação, elas vão apresentar prejuízos, mais prejuízos que a gente consegue fazer intervenção com facilidade, tá? Tenham dificuldades, às vezes, de interação, respostas atípicas, mas elas conseguem ter uma flexibilidade maior e voltar na sua regulação emocional normal, tá? Há dificuldades por troca de atividades, uma independência limitada, então, às vezes, as AVDs, que a gente chama de atividade de vida diária, elas são mais fáceis de conduzir, ela consegue ir ao banheiro, ela consegue tomar banho, tá? Essas questões de autocuidado são mais fáceis de lidar. E a organização e planejamento também, tá? O nível, ainda coloquei ali errado, tá? Nível 2 de suporte. Por favor, me desculpem. O nível 2 de suporte é o suporte moderado. As pessoas com nível moderado de autismo, elas têm uma interação e a comunicação prejudicadas, tá? Elas necessitam desse suporte substancial. Algumas vezes elas conseguem fazer a comunicação, outras elas se desregulam com facilidade, né? Podem apresentar déficit na conversação, na dificuldade de interação social, um atraso de fala inicial na infância, e depois acontece dela adquirir aí o potencial de fala, tá? As AVDs, né, as atividades de vida diária, elas precisam ser monitoradas. Inclusive, tem uma pessoa no Instagram, não vou lembrar o nome agora, que ela fala muito isso, que ela teve o diagnóstico de nível 2 de suporte porque ela esquece de tomar banho, ela esquece de comer. Às vezes, ela já é adulta, e às vezes a mãe dela precisa ligar, pega o telefone e liga, e fala assim, olha, está na hora do seu almoço. Ou então ela precisa de alarmes para fazer isso. Então, são adaptações que a gente faz no dia a dia para que as AVDs aconteçam através do autoconhecimento, da autorregulação, tá?
Em relação ao comportamento, podem apresentar uma dificuldade de mudar de ambiente, de desviar o foco, né? Ou a questão da atenção. Muito comum nós termos aí o autismo e o TDAH juntos, tá? O autismo e a deficiência intelectual juntos. Então, a gente precisa de um diagnóstico muito correto para poder entender como é que acontece. O nível 3 de suporte, aqui eu já acertei, mereço parabéns, hein, gente? Ó, nível 3 de suporte é o suporte, o que a gente chama de severo, e a gente precisa de maiores atenções, desculpa, maiores atenções aqui no nível 3, porque são pessoas que têm uma relação de interação e comunicação mais delicada, tá? Necessitam de muito suporte, elas apresentam prejuízos graves nas interações sociais, pouca resposta à abertura social. Então, essa flexibilidade dessa criança, ela é menor, ela é mais rígida, tem que ser do jeito dela, tá? Então, esse comportamento mais rígido, ele vai trazer uma dificuldade extrema com mudança de ambiente, mudança de alimentação, mudança de roupa, tá? Tecidos. Pode acontecer aí um prejuízo intelectual e também um prejuízo de linguagem, né? Geralmente, nível 3, nós temos crianças não verbais que precisam de muitas adaptações, né? Pode acontecer de vir aí associado a uma deficiência intelectual, tá? Então, vou passar assim bem de leve, porque não quero que vocês saiam daqui diagnosticando ninguém, como eu disse. Vou repetir isso várias vezes, porque é importante, tá? Então, vamos lá. O que são esses termos? Comunicação é a capacidade que a gente tem de interagir um com o outro, né? Eu falo, você escuta, você fala e eu escuto. E aí a gente vai se comunicando, né? Às vezes, essa criança tem dificuldade em compreender expressões, então não adianta fazer assim para ela, né? Não adianta, às vezes a pessoa está sorrindo e ela acha que a pessoa está brava. Então, essa comunicação, ela vai não só com relação à linguagem propriamente dita, mas também pela leitura do ambiente. Ela nem percebe o que está acontecendo ao redor dela, tá? Já a linguagem é o ato aí da gente falar, da gente conseguir compreender até através do toque. Se eu toco numa pessoa, eu entendo essa linguagem corporal, tá? Então, esse prejuízo de linguagem pode existir, tá? O contato visual, como eu já disse, muitas crianças têm esse contato restrito. Vou tirar o óculos aqui para ver se vocês me veem. Vou chegar pertinho aqui, ó, para vocês verem. Eu estou olhando dentro da câmera. Então, muitos vídeos, até de adultos, a gente vê que o olhar, ele escapa, né? Ele olha, né, para o teclado, olha para as letras, mas ele não consegue fazer esse tete a tete aqui, ó, encarar, tá? Então, esse contato visual é uma das características que a gente percebe desde bebê. Lá na amamentação, a gente já consegue perceber que na hora que a gente está amamentando, o filho olha para o nosso olho. Então, hoje em dia, é muito mais fácil diagnosticar crianças de menor idade, às vezes até bebês, né, de 4, 5, 6 meses, são diagnosticados com autismo por causa do contato visual, tá? Uma das características, gente, não quer dizer que é fator principal, mas aí o pediatra já entra em alerta nesse sentido. Então, vamos observar essa questão do contato visual. A propriocepção é a noção de equilíbrio que a gente tem no corpo, né? O que me faz ficar sentada aqui com o corpo ereto, eu movimento, mas eu estou em equilíbrio. E a propriocepção do autista, o que faz é ele andar na ponta dos pés. Então, quem cuida da propriocepção é o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional, tá? Então, a propriocepção é também um jeito do autista se equilibrar. O comportamento, o flapping e as estereotipias, né? Falei um pouquinho do flapping.
também uma forma dele equilibrar esse pensamento, né, essas sinapses que estão ocorrendo ali de forma muito frenética, tá? E as estereotipias, algumas a gente precisa controlar, porque eles podem chegar a se machucar, né? Alguns ficam ali, ó, cutucando unha, né? Roendo. Eu tive um pacientinho bonitinho demais, muito novo, né? Dizendo, eu não posso. E é isso, a autorregulação, ela é importante para que as estereotipias sejam tratadas, né? E em nível 3 de autismo, a gente chega a ver, né, cortes, machucados, porque algumas vezes eles nem sentem dor, eles vão se machucando, né? Às vezes assim, ó, puxando a boca. Então, a gente precisa desse cuidado aí com relação às estereotipias. O flapping é mais leve, né? Ele vai fazer movimentos, algumas vezes a gente pode segurar, ele permite, mas a gente precisa compreender esse flapping como uma regulação das emoções, regulação para o seu próprio autocontrole, tá? A rigidez cognitiva é uma das dificuldades que aparecem muito na escola, tá? Então, quando a gente vê assim a rigidez, é muito importante entender essa rigidez. Por exemplo, vai fazer uma avaliação escolar, tá? E aí, naquela avaliação, apareceu uma operação de matemática diferente da do dever. Ele vai focar naquela operação matemática e deixa de fazer o resto. Por quê? Porque não é comum para ele essa operação matemática. E aí ele fica rígido. Vamos em outro exemplo. Uma criança de 5 anos, vou pegar alguns exemplos meus aqui. Uma criança de 5 anos está com dificuldade na alfabetização porque ela acha que sabe ler. Então, está escrito sopa, ela fala, eu sei ler. E, inclusive com uma comunicação muito boa. Eu sei ler. Olha só, S-O-P-A. Aí a gente fala, não, a gente precisa ler através da voz da letrinha. Ele, não, é assim que lê. Então, aí aparece a rigidez, né? Pouco nítida, porque é uma criança que se comunica bem, mas ela é rígida. E aí, quando aparece a rigidez, já liga a nossa luzinha ali, que pode ser um sinal de autismo de nível 1, tá? Então, essa rigidez, ela traz maior dificuldade na escola, mas ela também pode acontecer na área social. Vamos dar um exemplo? Rigidez, por exemplo, eu gosto de ficar no meu quarto, chega visita, né? Chega vó, chega vô, não saio do meu quarto porque é aqui que eu gosto de ficar. Se quiser, ele vem aqui me ver, tá? Então, a rigidez acontece. A rigidez pode trazer uma seletividade alimentar, tá? É só assim que eu gosto de comer. É só frango frito que eu como. Eu tenho um ex-aluno que ele só comia o hambúrguer da marca tal, e ele sabia o sabor dos outros hambúrgueres. Como que é isso? Vai entender. É assim, a gente respeita, mas é uma incógnita que ainda não foi respondida, né? Eles têm o paladar muito aguçado, tá? A sensibilidade sensorial, vou falar aqui embaixo, ela é muito forte para quem tem autismo, tá? E aí aparece a famosa desregulação. O que é a desregulação? É quando esse estímulo sensorial é muito forte e ele vai provocar dentro do cérebro, gente, não é uma coisa que ele quer fazer, tá? Dentro do cérebro, como eu disse, é neuroreativo, e aí eles vão trazer para a gente uma desregulação emocional. Então, podem haver gritos, choros, se jogar no chão, pode parecer birra, tá? Mas ele está ali numa crise de desregulação. E aí a gente vai encontrar
alguns fatores que podem nos ajudar juntamente com a equipe multidisciplinar, tá? O hiperfoco é um sinal de alerta também. O hiperfoco tem crianças já, né, 3, 4 anos, que só assistem Patrulha Canina. Só assiste Patrulha Canina todos os dias, só fala de Patrulha Canina, né? Ah, Carla, isso é só para 4, 5 anos? Não. Eu tinha um aluno de 11, 12 anos que ele só falava de Patrulha Canina. E aí a gente tem que mostrar que a Patrulha Canina, né, ela está lá, é vídeo e que ela não existe no real. Nossa, é muito difícil para ele compreender, né? E aí a gente vai aos poucos, sem assustar, sem machucar, e mostrando a vida real, trazendo ali para a vida real, tá? Então, o hiperfoco pode acontecer em várias situações. E, inclusive, pode ser aí um sinal das altas habilidades, né? Eu tenho hiperfoco em animais, eu tenho hiperfoco em meio ambiente, eu tenho hiperfoco com letras. Existem autistas com hiperfoco em letras e que são grandes escritores. Existe hiperfoco na matemática, né? Mas também existe a desatenção, que vem aí associado ao autismo em comorbidade com TDAH, tá? Então, as altas habilidades eu falei, mas lembrando que, nossa, Carla, aprende com facilidade, tem altas habilidades. Calma, porque no DSM diz que as altas habilidades têm características muito superiores em algumas áreas da vida, né? Então, área artística, área de raciocínio lógico, área de comunicação e por aí vai, tá? Então, no DSM, eu estou tentando trazer aqui mais prático para você, sem usar muitas palavras robustas aqui, tá? Que o DSM tem muitas palavras assim. A deficiência intelectual pode estar associada, né? E aí a gente chega no nível 2, nível 3 de suporte, já naquele espectro mais escuro, tá? Então, deficiência intelectual, como eu disse na aula de TDAH, ela não vem com TDAH, ela não faz comorbidade com TDAH, mas a deficiência intelectual faz comorbidade com autista, tá? Então, já já eu digo como é que vocês vão descobrir o que é cada coisa e qual é o profissional que vai ajudar no diagnóstico, tá? A sensibilidade sensorial. Então, gente, respeitem. Se eles não gostam da etiqueta da roupa, cortem a etiqueta da roupa. Se eles não gostam esse tecido que eu estou com ele aqui hoje, ó, pouco comum um autista andar com ele. É um tecido muito sintético, né? Então, eles gostam do algodão, né? Eu tive um diagnóstico de autismo a criança tinha 8 anos quando descobriu o diagnóstico dela. Aí descobriu dos 2 irmãos, do pai e do avô. 5 na família com autismo, né? Então, é hereditário, a gente precisa entender esse fator hereditário e a gente precisa entender que, às vezes, ó, diagnosticando 5, a estatística sobe. Ah, antes não tinha diagnóstico, é porque o avô que foi diagnosticado hoje, né? Na época que ele era criança, não havia esse estudo. Então, a gente precisa compreender muito essa sensibilidade sensorial. O toque, às vezes eles não gostam. Eu tenho crianças que às vezes a gente esquece e fala: Oi, tudo bem? Ele já faz assim, já dá um pulo para trás. Ele não gosta. Então, pergunta: Posso te dar um abraço? Eles não gostam de abraço. Eu falo muito, muita gente sabe que eu já tive escola, então desde que eu faço treinamento com professores, eu falo com eles, pergunte, né? Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? Porque a gente fica assim, vai lá, dá um abraço na avó, dá um abraço na tia. E se ele não gosta? Vamos respeitar, tá? A seletividade alimentar é um imenso. Qual palavra que eu vou usar? Eu acho que para a mãe a seletividade alimentar é o que mais dói,
vou colocar assim, sabe? Porque toda mãe quer que o filho coma bem. E aí vem uma criança que tem uma seletividade alimentar, ela não consegue colocar certos tipos de alimento na boca, aquilo embola, e ela tenta engolir e não dá. Às vezes o cheiro traz para ela algo, alguma lembrança, algum reflexo negativo, e ela vai realmente rejeitar aquele alimento, tá? Gente, é diferente do bebê que está em introdução alimentar, que põe a comida na boca e faz assim. Por que que é diferente? Porque o bebê que faz assim, ele está aprendendo a mastigar. Ele não sabe fazer assim, ó, engoliu. Ele acabou de aprender a sugar, né? Então, ele sugava até então. Então, o movimento da boca dele era. Então, se eu ponho alguma coisa na boca, a língua vai empurrar o alimento para frente, tá? Então, na introdução alimentar, eu preciso fazer teste e teste e teste. Se ele não come batata, hoje eu tenho que testar a batata 2 dias depois, a batata 4 dias depois, até entender o que que ele come e o que que ele não come, tá? A seletividade alimentar, ela vai além disso. É uma coisa insuportável para o indivíduo, tá? E a gente não vê isso só em criança. A gente vê em jovens, em adultos, em idosos, tá? Então, às vezes, um diagnóstico um diagnóstico tardio pode acontecer justamente por causa dessas características, tá? A hiperatividade, crianças muito elétricas, às vezes nem tem TDAH, mas a hiperatividade causada aí por causa da propriocepção, por causa da busca de autocontrole do autismo, ele é muito grande. Então, são crianças que, inclusive, têm restrição do sono. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, tá? Então, eu trouxe aqui alguns termos muito usuais, tentando explicar de uma forma bem prática para vocês, tá? Carla, tem diferença no diagnóstico de menina e menino? Tem, tem. E é muito comum as meninas não serem diagnosticadas com autismo, porque o diagnóstico de autismo nas meninas, ele tende a ter um viés assim, delicado, né? Já que são meninas, é um viés delicado. Então, tem que ser um neurologista muito bom para poder fechar um diagnóstico de autismo em menina, tá? E no menino, ele é mais comum por ser mais fácil de diagnosticar. Então, muitas meninas são diagnosticadas com mais idade, 30 anos, 40 anos. A gente tem visto aí vários artistas mostrando que estão fazendo diagnóstico hoje, né? Então, o olhar precisa ser muito específico, tá? Então, são diferentes, sim. Mas tem autismo nas meninas e tem autismo nos meninos. Não tem esse negócio, menina não tem autismo, não. Tem sim, tá? E aí, como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico do autismo é clínico, gente. Não existe exame. Vou fazer um exame de sangue para diagnosticar o autismo? Não tem. Vou fazer um raio-x para diagnosticar o autismo? Não tem. Vou fazer uma tomografia? Não tem, né? Tem neurologista que gosta de fazer o mapeamento cerebral. Não adianta, sabe? Vai ver que o cérebro do autista é lindo, é maravilhoso, é cheio de cores, tá? Mas não existe um exame clínico, né? E é o sonho de todo mundo que trabalha com transtorno é um dia a medicina evoluir a ponto de ter um exame clínico, porque aí vai ficar muito mais fácil da gente fechar um diagnóstico assertivo, tá? E já no primeiro mês de vida, primeiro ano de vida, a gente pode ver alguns sinais, né? Entre eles, o contato visual, ausência de comunicação, o balbucio, né? Mamã, papá, às vezes não tem. Os gestos sociais, dá, eu quero,
né? Água, então muitas vezes não acontece, tá? E não responder pelo nome quando é chamado, né? Muitas vezes andar também na pontinha do pé, buscando esse equilíbrio que eu falei, a criança começa já a andar nessa pontinha do pé, tá? E os pais, eles observam pouco interesse em compartilhar objetos, né? Dificuldade em desviar o foco, né? Então, tem crianças que ficam o dia inteiro empilhando caixinhas. Ela só quer empilhar caixinhas, ó, isso é um hiperfoco, tá? Problemas para dormir. Então, o bebezinho que tem dificuldade para dormir, às vezes não dorme nem de dia nem de noite, e a gente vai trazer aí algumas alternativas para esse bebê dormir, tá? Medos, a seletividade por alimentos eu falei bastante, né? Essa hipersensibilidade a barulhos, a estímulos, a movimento, a muita gente, né? Tem crianças com autismo que gosta do balanço, tem crianças que não permitem o balanço. Então, é um espectro. Não se esqueçam disso. É um espectro, tá? Vamos lá. Outros sinais que a gente tem, são tantos sinais, né? Eu vou sempre adicionando mais 2, 3, mas são muitos sinais mesmo, tá? Essa preferência por objetos, texturas, cores ou jogos, né? Pode haver uma demora para engatinhar, uma demora para falar, e o atraso de fala é sempre uma incógnita, a gente precisa procurar o fonoaudiólogo, tá? O médico especialista que fecha o diagnóstico de autismo é o neurologista ou o psiquiatra. Mas, por favor, todos que estão aqui, neurologista e psiquiatra que fecharem o diagnóstico de autismo na primeira consulta, procurem outro profissional, por favor, tá? O diagnóstico de autismo ele tem que ser acompanhado, avaliado. Quem é que avalia o diagnóstico de autismo? O pediatra tem poucas informações para isso. Ele vai encaminhar. O neurologista e o psiquiatra, eles vão pedir um encaminhamento para terapia ocupacional, para fonoaudióloga, lá nos primeiros anos de vida, tá? A terapeuta ocupacional especializada em autismo, ela é uma ótima avaliadora, tá? E aí vai crescendo, a gente tem o neuropsicólogo que vai conseguir aí aplicar testes e trazer mais segurança nesse diagnóstico, tá? Então, vamos lá, né, entender o papel de todos esses profissionais. Não fechem diagnóstico de autismo na primeira consulta, tá? Um alerta muito grande. E a gente vem com o DSM-5 organizado, já coloco aqui, né? Desde 2013, trazendo aí esse perfil de espectro, tá? Então, esses diagnósticos muitas vezes aparecem na idade escolar. Ah, pegou autismo na escola. Gente, não existe. Não existe. Já chegou essa informação para mim, mas eu venho dizer para vocês que não existe. Ele já tinha autismo, ninguém percebeu as características e na escola, né? Por exemplo, o que a gente observa na escola? Eu tive escola por 17 anos, né? Então, eu falo aqui de carteirinha. Uma criança que está brincando sozinha, enquanto o grupo está lá brincando junto. Ele não consegue fazer interação. E aí a gente tem que encaminhar, né? Sabiamente encaminhar, sem dar uma hipótese de diagnóstico, tá? Isso é importante também, tá? E aí, para essas informações, eu tenho aqui essas referências para vocês, tá? Vamos lá, porque é muito assunto. O cordão de girassol que é usado geralmente, o cordão de girassol ele é direcionado às pessoas com deficiência, que não apresentam características físicas, né? Então, por exemplo, a doença autoimune, às vezes uma epilepsia, então, cordão de girassol. Se o autista estiver usando cordão duplo, é porque ele tem as duas comorbidades. O autismo, como a epilepsia, por exemplo, tá? Agora, para o autista, é só o cordão de quebra-cabeça, ou então esse aqui coloridinho, tá?
E tem diferença nos cordões. Por quê? Porque cada autista tem uma sensibilidade sensorial, né? Papai do Céu fez assim, gente, ó. Sabe aquelas fórmulas mágicas, sabe? Que fala assim, 3 gotas de sensibilidade, 2 gotas de interação social, uma gotinha aqui de seletividade alimentar, né? 5 gotas de rigidez, né? É isso. Cada um tem a sua fórmula, né? Papai do Céu não repetiu com ninguém. Ele fez sabiamente cada autista do jeito que ele tem que ser, tá? Então, não adianta a gente ficar buscando comparação. Ah, meu filho é autista e esse faz isso, esse faz aquilo. É porque eles são diferentes. Papai do Céu fez assim, muito bem feito, tá? E aí, como é que eu faço esse tratamento? Eu vou fazer o acompanhamento com o neurologista, ou neuropediatra, ou psiquiatra, a vida toda. A vida toda. Por quê? Porque os sintomas podem, à medida que a criança cresce, eles podem se modificar. Quem é que vai fazer esse acompanhamento? O meu amigo ali, neuropediatra, neurologista ou psiquiatra, tá? E aí eu tenho que ter uma reorganização do ambiente familiar. Gente, se não mudar a rotina em casa, vocês vão ter desregulação o tempo todo. Porque ele desregula com aquela, sabe aquela consulta que a gente esquece, né? Nossa, hoje tem fono. Esqueci, corre que hoje tem fono. Desregulou. Pronto, já é motivo. Aí chega na fono, descabelado, chorando, né? Carregado assim de ponta cabeça. Já aconteceu demais. Carregado de ponta cabeça e a fono não consegue atender. Então, tem que ter uma reorganização do ambiente familiar. A equipe multidisciplinar tem que conversar um com o outro. Não adianta a fono trabalhar sozinha, a TO trabalhar sozinha, a psicóloga do ABA trabalhar sozinho. Não adianta. É multi, é todo mundo junto, tá? Escola e trabalho, né? Se for criança na escola, se for adulto no trabalho, as pessoas têm que saber sobre o autismo. Eu tenho mães que falam assim: não, não conta que ele tem autismo, não, senão a escola vai negar a matrícula. Não conta que ele tem autismo, não, senão ele vai ser demitido. Tem que ser avisado, porque as pessoas precisam compreender na hora da desregulação o que fazer. É só assim que a gente vai conseguir se ajudar. Eu sei que nós temos vários problemas na escola, vocês não precisam me contar, porque eu vivo eles todos os dias, né? Hoje mesmo eu estive numa escola conversando sobre 4 alunos, então a gente precisa viver essas questões e o bom mineiro come o queijo pela beirada, né? Eu sou mineira, eu como queijo pela beirada. E vamos insistindo, 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 tá? Às vezes a medicação e a proposta de hoje para vocês, a aromaterapia e muito autoconhecimento. A criança precisa se conhecer, né? Eu tenho um aluno que eu tenho muito carinho por ele, porque ele aprendeu a se conhecer de uma maneira tão, tão linda. Eu conheci, ele tinha seus 3, 4 anos, hoje ele já está com 12. E com 3, 4 anos, gente, todas as características que eu disse aqui, né? Hiperatividade dele era uma coisa absurda. Ele chegava para a TO, ele, ele gritava, que até o pessoal da rua escutava, né? Hoje ele fala assim: eu estou muito nervoso, deixa eu me acalmar. Então, ele aprendeu a se regular. Às vezes ele fala assim: desculpa, eu só queria te agradar. Né? Então, esse movimento repetido dele de pedir desculpa, a gente já está trabalhando. Você não precisa pedir desculpa toda hora. Tá bom, eu esqueci que eu não preciso pedir desculpa toda hora. Então, ele vai tentando buscar essa autorregulação e é muito lindo, né? A gente vê essa evolução, é muito lindo, né? Lembrando que eu não estou transformando as dificuldades em poesia, tá? A gente vê a questão do lindo porque há um desenvolvimento, há uma possibilidade. E para tudo tem possibilidade, gente, tá? E aí os medicamentos atuais que a gente vê, né?
antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, né? Às vezes, um neuroregulador, né? Algo para ansiedade. Então, a gente precisa buscar essa compreensão do que é o remédio, tá? E se o neuro deu o remédio, quem somos nós para tirar essa medicação? O que a gente trouxe para vocês aqui hoje é um suporte, algo a mais, um plus de tudo que vocês podem ter de bem-estar dentro de casa, vindo da aromaterapia, tá? Então, a aromaterapia é uma alternativa ou suporte. E aonde que eu tirei todas as informações que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Desse material aqui, né? Que a gente tem, muito forte, os fundamentos essenciais. Esse livro, Emoções Essenciais. E eu tenho aqui, ó, essa coleção que vai tratar aqui de forma específica cada situação, tá? Então, são materiais muito bons. Só que sem conhecimento não adianta a gente ter esse material. A gente precisa entender o que está acontecendo lá dentro, tá? Então, se eu buscar aqui nesse livro, ó, vou pegar aqui, ó, esse livro aqui, ele me traz aqui, ó, todas as indicações de óleos essenciais para o que eu preciso, né? Então, tá escrito aqui nesse livro, ó, Salves Clareia, né, para o autismo, Salves Clareia, o mix repousante, o mix de serenidade infantil, mix estabilizador, mix desintoxicante e olíbano, né, gente? Então, Carla, é só isso que eu posso usar para o autismo? Não, é por isso que vocês estão aqui hoje. É para eu mostrar para vocês que nós podemos ir além, tá? Por quê? Nos livros, a gente aprende a fazer o uso aromático. O que é o uso aromático? É o que eu estou fazendo aqui, ó. 2 difusores ligados, vocês já vão saber o motivo disso, tá? Então, aqui, ó, o uso aromático. E eu acho isso maravilhoso, porque se a criança briga, ou o jovem briga, para não tomar o remédio, muitas vezes a gente tem que fazer assim para ele tomar o remédio, né? Põe boca abaixo. Com a aromaterapia, eu ligando um difusor, eu tenho benefícios sem ser invasiva. Olha que espetáculo, né? Se eu pego um óleo e uso tópico, todo o rolon da Doterra já vem pronto para uso tópico. O que é isso? Para usar na pele. Então, eu faço isso aqui, eu vou ter 2 ganhos. Eu vou ter o ganho tópico e o ganho aromático. Então, ó, posso passar aqui na palma da mão, vai entrar na minha circulação sanguínea e eu ainda vou ter aqui o estímulo olfativo. Então, vamos entender o que é isso. Quando o óleo entra na minha pele, ele vai dentro da célula, tá? A minha célula tem uma camada de óleo por dentro, tá? Então, imagina aí um ovo, né? Uma película ali, fechadinho. Que tem dentro é uma camada oleaginosa, o óleo vai entrar e vai agir dentro da minha célula, tá? Então, eu tenho ali uma reestruturação daquela célula e um efeito mais rápido, tá? Então, quando eu faço esse uso tópico, que ela entra dentro da minha pele, qual será a resposta que eu vou ter? Ela é muito rápida, tá? E se o óleo não estiver aqui em rolon, vocês vão poder usar o óleo vegetal, e aí eu ensino assim, ó, põe uma gota na mão, dilui com óleo vegetal, eu vou aumentar a eficácia do meu óleo e eu vou usar, ó, sola do pé, pontos de pulsação, ó, umbigo, coração, tá? Coluna, todos os lugares onde o nosso sistema nervoso central tiver ramificação, tiver circulação, vocês vão usar o óleo essencial de uso tópico, tá? O resto é aromático. Pôs na palma da mão,
inalou, em 20 segundos ele vai chegar no nosso sistema límbico e tratar primeiro as emoções. Então, nós temos aí óleos essenciais terapêuticos, tá? E eu tenho ingestão. Então, eu posso ter cápsulas e alguns óleos eu posso pingar na língua. Ingestão, tá? A minha aguinha aqui, ó, tem um lemon, tá? Que é um óleo que me ajuda na concentração. Eu encontrei isso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, eu falei que eu ia dizer por que tem 2 difusores aqui. Eu copiei essa mesma tela da aula que eu dei para o TDAH. Por que eu copiei? Porque é importante essa informação para vocês. O óleo essencial ele precisa ser usado no difusor ultrassônico. Por quê? Porque essa nuvenzinha que tem aqui, ó, ela tem micropartículas de óleo. Ela vai espalhar no ambiente e ela beneficia todas as pessoas da família. Imagina um difusor desse ligado na sala. Todos que entrarem vão ter o benefício terapêutico, tá? Até a vovó e o vovô, né? E aí, nós temos na do Terra 3 modelos de difusor. Por que eu trouxe os 3? Eu vou falar da questão da sensibilidade sensorial. A gente não tem uma questão aguçada da audição? Vamos lembrar aqui da sensibilidade sensorial. Tato, né? Paladar, olfato, audição, né? E visão. Então, a sensibilidade sensorial pode vir por causa do barulho do difusor. Então, este difusor que eu estou aqui é esse aqui, ó, chamado de petal. Ele tem um barulhinho de borbolha. Eu me acalmo com esse barulhinho de borbolha, mas ele pode provocar uma desregulação, tá? Ou então uma distração, ele ser um distrator aí para essa criança que tem autismo, tá? Esse daqui é o Pebble, esse aqui, ó. E aí o Pebble, ele é silencioso. Ele não faz barulho. Ela, mas ele tem uma luzinha. Vocês estão vendo a luzinha piscando lá? Ele tem uma luzinha. Mas se eu clicar aqui, ó, ele vai desligar a luzinha. Assim como esse tem uma luzinha e eu consigo desligar. Tá? Por quê? Tudo isso é distrator. Tudo isso pode provocar desregulação, tá? E o Volo também é um difusor silencioso. Então, na hora de comprar o difusor, prestem atenção nisso, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu pus aqui para vocês foi com relação ao sono. Por que eu coloquei aquela palavra importante ali no sono? Porque ele realmente é importante, tá? É durante o sono que o nosso cérebro ativa a nossa memória. Então, crianças com dificuldade escolar precisam regular, a primeira coisa que elas precisam regular é o sono. E o autista também, tá? Então, olha, pelo menos de 50% a 80% dos autistas têm privação parcial ou integral do sono. Se no Brasil tem 2 milhões de autistas, quantos são estes que têm essa privação do sono? Gente, é muita gente, tá? Então, eu vi nesse livro aqui uma dica muito legal aí para a gente neutralizar o odor da cama. Olha só, 2 a 5 gotas de lavanda, 450 gramas de bicarbonato. Na hora que você for limpar a cama, né, trocar o lençol, você vai polvilhar o bicarbonato, vai misturar bem misturadinho, vai polvilhar o bicarbonato no colchão, deixar ali por 3 a 4 horas e depois vai passar um aspirador de pó. Além de limpar o colchão, tirar o odor do suor, porque o autista costuma suar bastante, eu vou ter ali um colchão aromatizado. Olha que ideia fantástica, né? Na hora do banho, eu posso usar quando eu falo, às vezes, o nome dos óleos, as pessoas falam, nossa, eu tenho que comprar isso tudo. Não, gente, calma. Não apavorem. Comprem um de cada vez, tá?
Então, ó, lavanda, vetiver, cedro, tangerine, camomila romana. Como que eu vou escolher qual que é o óleo? Quem vai escolher é o seu amiguinho aí, ó. É o autista que estiver do seu lado, tá? Então, a Samanta vai me ajudar ali, que ela vai fazer assim, porque eu vou falar assim, ó, o filhinho da Samanta gosta do white orange e do tangerine, né? E aqui, eles vão cheirar e vão dizer, que gostoso! Ou então, nossa, que horrível, tá? Quem vai me dizer isso é o próprio indivíduo. Tem gente que fala assim, eu não gosto de lavanda. Tem a outra que fala, eu amo lavanda. Como que você não gosta de lavanda? Tá? Você não gosta, tá vendo? Samanta não gosta de lavanda. Então, uma dica que eu dou para lavanda: põe 3 gotas de lavanda e uma de óleo cítrico. Por quê? Você vai usar a lavanda para diminuir a ansiedade, mas também vai ter ali o benefício do cítrico para melhorar o seu olfato, tá? Então, escolha um destes aqui, coloca no algodão e põe no chão do lado, pertinho do chuveiro. Aquele vaporzinho ali vai fazer o cheiro, né? Ser aromatizado e o benefício terapêutico vai acontecer, tá? O que não pode, deixa eu falar isso aqui, vou voltar aqui só para falar. Não pode aquecer o óleo, cozinhar o óleo, porque ele perde o efeito terapêutico. Então, aquele difusor que vocês colocam na tomada que ele aquece, ele é para essência, né? Como diz a Samanta, deveria ser jogado no lixo, porque ele vai cozinhar o óleo e vocês vão perder o efeito terapêutico, que é o que a gente quer. Ou não, ou a gente vai usar o óleo só porque é cheiroso. Não, eu quero efeito terapêutico, cara. Lógico que eu quero efeito terapêutico. Pensa se não, né? E no difusor ultrassônico, eu posso colocar, ó, 3 gotas de lavanda, ou 2 gotas de white orange, ou 2 gotas de camomila, ou eu posso fazer uma sinergia, colocar uma de cada e ver como que vai ser a reação. Sempre observem isso. Qual é a reação desse indivíduo? Ele gostou? Ele dormiu bem? Se ele ficou incomodado durante a noite, troca a sinergia no outro dia para a gente encontrar qual é a sinergia correta, tá? E aí coloca 5 a 6 horas de difusão, tá? E aí vai mais um alerta. Os difusores, eles têm, da Duterra, eles têm o período intermitente. O que que é isso? Liga 5 minutos, desliga 5 minutos. Tem criança que acorda com isso. E aí a gente tem que observar, tá? Então é muito. Eu prefiro o difusor silencioso, porque ele vai trazer ali esse benefício, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o vetiver. Nossa, o vetiver é meu queridinho. Uma noite de sono com esse óleo aqui é top, né? Então, ó, se for um óleo já no rolon, vocês podem fazer massagem. E a própria criança aprende a passar. Por isso que o rolão é muito bom, tá? Passa na coluna e na sola dos pés. Por isso que nós temos o Kit Kids, que agora eu vou trazer ele para cá, né? Porque ele vai aparecer toda hora aqui nos meus slides. Então, ó, para as crianças, o Calmer. O Calmer tem, inclusive, camomila romana, né? Então, o próprio nome já diz, né? Então, ele já vem em rolon, vai passar na solinha do pé e na coluna. Ah, Carla, mas eu vi na internet que tem que passar na têmpora. Uma mãe falou para mim hoje. Tem que passar na têmpora. Pode passar na têmpora. O que é têmpora? É aqui, ó. A gente passa longe do olho para não arder, tá? Pode passar no umbigo, área de circulação. Lembra que eu falei? Umbigo, no coração, tá? Atrás da orelha, no pulso. Isso mesmo, Isabel está ali ajudando. Né? Então, gente, ele é muito prático, tá? E o cheirinho, delícia. Daqui a pouco eu tô aqui dormindo, né? E aí, vamos lá para a sinergia de aprendizagem. Todo mundo quer saber se o autista aprende ou não aprende. Lógico que aprende, gente. É só ensinar do jeito certo, né? Lógico que aprende. E eu posso ter sinergias para ajudar na aprendizagem?
Claro que posso, né? Então, já vou começar aqui com o meu Kit Kids, que é o Tinker. E o meu é tão usado, que, ó como ele tá, gente, ó. A minha filha usa todos os dias. Ah, Carla, ela tem autismo? Não. Todos são beneficiados com os óleos essenciais, tá? Então, o Tinker, ele tem, sabe o quê? Vetiver. Então, ele vai trazer ali um potencial de neuroregeneração para os nossos amiguinhos neurônios, tá? Então, o vetiver é um queridinho meu e ele está aqui dentro, tá? Um outro óleo que também é para concentração é o Steed. Eu nem coloquei ele ali, mas ele vai aparecer daqui a pouco. É o Steed, que também pode ser usado para concentração infantil, tá? O Intune é um mix de atenção adulto. E aí eu vou ensinar para vocês o seguinte: o Intune a gente não usa para TDAH adulto do tipo desatento, porque ele vai ficar com sono, tá? Aí a gente pode usar o Adaptive. Olha para vocês verem. Está escrito lá no livro que eu posso usar, mas o conhecimento é mais forte, então a gente precisa experimentar. Quem experimentou para mim o Intune foi meu filho. E aí ele falou: mãe, no primeiro momento ele me deu energia, depois ele me deu sono. E aí eu falei com ele: então, filho, aproveita que você está na empresa, passa o Intune em todos os seus amigos aí e eles vão me dizer qual é a reação que eles tiveram. Então, eles ficaram com sono, porque eles trabalham na tela de computador o dia inteiro, tá? Então, Intune para quem é muito hiperativo e o Adapt para quem precisa ali fazer uma regulação emocional, regulação de humor, regulação de ansiedade para conseguir estudar bem. Combinado? O Rosmarie, o nosso querido Alecrim, é o mestre da memória, gente. Ó, façam assim para ele, ele vai ajudar na memória. Pós-Covid também ele funciona, tá? Porque a gente teve aí muito problema de memória aí, achando que era TDAH, tá? Não é, às vezes é outra coisa. Então, o Rosmarie vai nos ajudar na memória. Se eu tenho uma criança com dificuldade de aprendizagem, pode ser um autista, pode ser um TDAH ou pode ser dificuldade de aprendizagem normal, tá? Usem pelo menos 2 gotinhas no difusor à noite, na hora de dormir, porque é à noite que a memória se consolida, tá bom? Peppermint, ai meu Deus, hortelã para dar foco para esse rapazinho, essa mocinha, tá? Hortelã maravilhoso para o foco, tá? Vai abrir respiração, vai trazer energia, vai trazer clareza de pensamento e eu posso misturar o peppermint com o rosemary que vai dar muito bom, tá? E se quiserem fazer uma sinergia potente, coloca no difusor rosemary, peppermint e a gotinha do white orange. Por quê? Todos os cítricos trazem para a gente bom humor, alegria, e é isso que a gente quer para o nosso dia a dia, tá? O intestino das pessoas que têm autismo é complicado de lidar, tá? Então, às vezes dá muita diarreia, às vezes dá muita constipação. E a mágica dos óleos essenciais é tão grande que um óleo essencial pode cuidar das duas coisas juntas, porque ele vai regular esse intestino, tá? Então, nós temos aqui, na linha Kids, o Resquare, nós temos o Temer. Gente, é tanto óleo que a gente vai se perdendo. A gente tem o Resquare, a gente tem o Temer e a gente tem também o Zengeste. O Zengeste, ele vem em rolon, em cápsula e ele vem em óleo. Então, se eu tenho óleo, eu diluo no óleo de coco, passo na barriguinha, passo no estômago em caso de náusea, tá? E se eu tenho a cápsula, tomo a cápsula depois do almoço ou depois do jantar, tá? Gente, a cápsula é muito pequenininha. Eu vou pegar uma para vocês verem. Não consegue engolir, não, Carla. Consegue, vai treinando devagarinho. Ó, olha o tamanho, dá para ver? Ó, vê se dá para ver. É muito bolotinha, é muito pequenininha, ó. Então, é possível crianças maiores tomarem os Zengeste e terem o benefício aí na regulação, né?
é muito comum ter cólica, né? Então, a cólica pode ser usado o Peppermint, o Zengeste, a própria lavanda pode ser usado para cólica, tá? Então, eu trouxe aqui várias informações que vocês podem utilizar aí da forma mais fácil de usar na casa de vocês, tá? O Temer, inclusive, foi o produto do mês, né, Sá? O produto do mês foi o Temer. A gente comprou 125 pontos em óleo e a gente ganhou o Temer. Olha só, quem tem em casa nem sabe que tem. Tem mais uma coisa, ele é regulador da temperatura corporal. Então, ele pode ajudar na febre. Às vezes, o intestino inflama tanto que essa criança tem febre. E o óleo essencial, o Temer, o Peppermint, a lavanda, eles ajudam abaixar a temperatura. Estou tentando buscar a palavra aqui. E eu pus aqui no cantinho, gente, o nosso amigo turmeric. O turmeric, ele é a cúrcuma. Ele tem em cápsula e tem em óleo também. Sempre lembrando dos 3 usos, tá? Aromático, tópico e ingestório, tá? Olha só a nossa turminha da imunidade. Gente, os autistas têm uma imunidade baixa, eles precisam cuidar muito de saúde. Às vezes tomam muito antibiótico e não é isso que a gente quer, tá? Então, nós temos aí a turminha da imunidade. O Temer volta a aparecer aqui, tá? E aí nós temos o Stronger, que é da linha Kids, né? O Stronger da linha Kids está aqui, tá? O On Guard é para os adultos, então nós temos aqui, ó, uma imunidade para criança, para adulto. Aquela, mas eu só tenho Stronger e meu marido está gripado, ele pode passar? Lógico que pode, tá? Só que ele tem uma diluição própria para criança, tá? Nós temos o On Guard também cápsula, o turmeric também vai ajudar nessa imunidade. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural, então ela vai nos ajudar. Carla, ninguém quer passar óleo, tá o marido bravo, a sogra tá brava, não quer usar e tá todo mundo adoecendo dentro de casa. Coloca um difusor com o guarde e eu vou ter benefício para a família toda, até para as visitas. Imagina! Né? Ah, não, ó, tá numa época que tá, todo mundo chega aqui em casa, tá gripado, começa a usar o difusor na sala, na cozinha. Vocês vão ver como que todo mundo para de gripar. Isso é fato, tá? Não é mágica, não. É o poder dos óleos essenciais, tá? E aí vamos trazer mais sinergia para ansiedade e depressão. E eu trouxe uma informação aqui, na verdade, 3 informações aqui que são assustadoras. 40% dos jovens e adultos têm depressão severa, tá? Então, 40% de jovens e adultos autistas estão com depressão severa. Por quê? Porque não descobrem o diagnóstico, já estão colhendo aí prejuízos e aí chega num ponto que ele se sente, né, a pior pessoa da face da Terra. E aí entra em depressão, tá? 66% de autistas já pensaram em suicídio. 35% já tentaram suicídio. E eu quero agradecer aqui, eu não sei se ela está aí, mas eu quero agradecer a Jaque, porque na hora que nós anunciamos essa aula, ela prontamente mandou essas informações para mim, tá? Então, aqui nós trabalhamos em equipe, gente. A equipe Motivate é tudo de melhor, tá? Então, ela falou: ai, Carla, se desculpa, você deve ter essa informação. Gente, tudo que vem é benefício para a gente, tá? Então, Jaque, obrigada, tá? Olha, é muito importante saber disso. É muito importante começar a trabalhar ansiedade e depressão logo no início. A gente não. Hoje é dia do psicólogo. Hoje é dia do psicólogo, tá? Então a gente precisa trabalhar com essa informação correta, tá? E aí, para promover o equilíbrio emocional, olha quantos óleos a gente tem, gente. Bergamota, copaíba, olíbano, jasmim, lavanda, yellow mandarim, adioro, camomila romana, sândalo,
Tangerine, Vetiver, Calmer e Steed. Esses dois últimos aqui da linha Kids, tá? E para acalmar o sistema nervoso, mesma coisa, ó, cedro, copaíba, frankincense, camomila romana, sândalo, vetiver, adapt, serenity, brave, steed. Esses dois na linha Kids, tá? Então, é possível tratar. Então, vamos pensar aqui. Ansiedade, depressão, vamos colocar aqui no meio da desregulação? Meu menino está lá em crise de desregulação. O que, que eu vou levar na bolsa para qualquer outro lugar que eu for? Eu posso levar o Calmer. Deixa eu achar o Calmer aqui, gente. Muito óbvio. Então, ó, vou pegar o Calmer, tá? Eu posso levar na bolsa o Vetiver. Eu posso levar na bolsa o Copaíba. Nós temos também o Copaíba Rolon, tá? E aí, ó, ele vai ver. Você vai abraçar, vai chegar perto, vai passar aqui na nuca dele, ó. Carla, não dá. Passa aqui, ó, no topo da cabeça. Tá vendo minha cabeça aí? No topo da cabeça, no chakra coronário aqui, ó. Tá? E se ele conseguir permitir, passa no pulso dele, ou então faz um bigodinho aqui, ó. Só esse cheirinho aqui, a gente vai ter ali em 5 minutos, 10 minutos, uma calma, e ele vai conseguir retomar essa regulação, tá? Então, a gente tem esse apoio rápido, porque o efeito é rápido. Às vezes, a gente custa dar um remédio, ele está naquela fase, né, se debatendo, naquela situação complicada, e aí a gente custa abrir a boca para dar o remédio ainda demora 20, 30 minutos para fazer efeito. Ao passo que se eu faço um bigodinho aqui, ó, tempo inteiro eu estou sentindo esse cheiro. E se a gente tem um benefício tópico, melhor ainda, porque se eu passo aqui na nuca, ó, eu passei na nuca, minha nuca já está aqui esfriando. Eu já estou colhendo esse benefício. E aí eu posso adicionar um objeto que essa criança gosta, tá? Carla, mas ele não vai deixar. Então tá. Então vamos pegar um objeto que ele gosta, uma almofadinha, às vezes um colar, pode colocar um colarzinho nele, o próprio colar do autismo, e eu pingo um óleo essencial nesse tecido, tá? Eu tenho um rapazinho que pinga aqui, ó, a mãe dele pinga a lavanda aqui, e ele, quando ele tá nervoso, ele fala assim, peraí, professora, e cheira a golinha da blusa. Então, vai ficar manchado. Gente, pinga por dentro. Por dentro não vai ficar manchado, né? Na costurinha aqui, ó, não vai ficar manchado. E é uma gota. Uma gota. A gente não está falando de 20 gotas, de 10 gotas. Uma gotinha só. Às vezes uma sujeirinha aqui, ó, de gotinha, funciona, tá? E aí a gente tem a famosa restrição alimentar. A restrição alimentar, ela, como eu disse, ela machuca a mãe, né? Então, a gente vai usar para abrir o apetite, tangerina, white orange, bergamota, né? Escolhe um deles, pinga 2 gotinhas no difusor, coloca na cozinha, 1 hora antes do almoço. Cuidado para as mães não engordarem, tá? Porque ali é para abrir apetite. Ó, atenção. As mães fecham a boca, porque senão vai comer demais, tá? Então, os cítricos vão beneficiar o apetite, tá? Carla, não tenho difusor. Tá tudo bem. Pega o óleo 1 hora antes, cheira, né? Põe um algodãozinho na cozinha molhadinho com óleo até você adquirir o seu difusor. E a do Terra consegue, inclusive, te ajudar a ter um difusor. Pode perguntar para o consultor que te trouxe aqui, que ele vai te contar como que você ganha um difusor com a do Terra. Ganha um difusor Pebble, que é silencioso, tá? Vamos lá. Se você entrou na do Terra agora, você pode ganhar um difusor. Então, temos aqui os óleos que vão abrir o apetite. O Rescue da linha infantil também pode ajudar a abrir o apetite, tá? E para restringir o apetite, nós temos o grapefruit. Existe a compulsão alimentar, aquele autista que come, achando que ele vai ficar feliz, tranquilo com aquela comida, tá? Então, eu posso fazer isso.
Posso usar o Temer também para ajudar aqui a restringir o apetite. Eu devia ter colocado aqui para vocês, tá? E temos também a reposição de vitaminas. A do Terra pode ajudar também a repor vitaminas. Gente, vocês sabiam disso? Quem sabia disso aqui, me conta. Escreve aqui no chat que eu quero saber. Nós temos ômega 3 na do Terra e um ômega 3 carregado de vitaminas. Olha ali a quantidade, eu nem vou ler. Olha a quantidade de vitaminas nós temos aqui nesse produto. Então, é possível fazer reposição, tá? Então, gente, por aqui eu vou ficando, mas eu vou responder as perguntas que me fizeram, porque eu não vi nenhuma pergunta, né? E aí a gente vai entendendo como é que é. E como é que funciona essa questão de apoio da nossa equipe para você que está aqui. Então, se você está assistindo essa aula agora ou depois, procure o consultor que te convidou para estar aqui. Ele é a pessoa certa para te ajudar a entrar na do Terra, ele é a pessoa certa para te orientar, ele vai ter um link para você de desconto, ou então ele vai te orientar como vai adquirir esses óleos aí da melhor forma possível. Porque, gente, na verdade, a gente gasta muito com o tratamento né, do autismo, de outros transtornos. E se a gente tem um apoio e se a gente pode comprar com desconto, fenomenal, né? Claro que a gente quer isso. E tem mais uma coisa: a gente pode, a cada compra, somar pontos para a gente trocar em produtos. Produtos gratuitos. Então, se você está aqui, se o consultor te mandou uma mensagem, um convite especial para você assistir a minha aula, eu já agradeço muito. Você pode confiar nesse consultor, pode chamá-lo, porque ele vai auxiliar você da melhor forma para comprar esse óleo essencial e para ter esse bem-estar na sua vida. Porque, gente, se eu insiro os óleos na rotina, como eu disse, até a sogra, a avó vai ser beneficiada, tá? A visita que chegou lá vai ser beneficiada, né? Acredita. Até agora foi desse jeito. Vamos mudar, vamos fazer diferente, né? E a equipe Motivate está aqui para ajudar você, né? E eu agradeço através da equipe todos que estão aqui. Eu não cheguei a olhar, Samanta, quantos foram, mas ó, eu acredito que nós chegamos aí na nossa meta, né? Então, eu agradeço a todos, né? E se tiverem alguma dúvida, eu vou responder agora. Vamos lá. Minha líder, pode parar de gravar, por favor. Ah, vou agora. Só um minuto.